Olá, queridos amigos. Não reparem na informalidade desse vídeo. Na verdade, eu pretendo deixá-lo de maneira privada aqui no YouTube, então alguém só vai assistir se receber o link, esse link que eu estou compartilhando com você. Geralmente, os catequistas, quando as crianças, os jovens, vão chegando àquele momento de fazerem a primeira confissão, caso não tenham feito ainda, ou mesmo aqueles que já vão receber o sacramento da Crisma, é, a dificuldade de orientar os jovens ou os adultos, as crianças, sobre como organizar a confissão. Vocês sabem que o problema é muito maior do que ajudar a criança a organizar uma lista. Primeiro, porque hoje a gente tem uma dificuldade sobre a própria noção de pecado. Às vezes, dentro do ambiente da própria catequese, aquela turma, você vai encontrar pai, mãe, de crianças diferentes, ou mesmo dentro da mesma casa, pessoas com noções sobre o certo ou o errado muito variante e às vezes até contrastante. E aí você, como catequista, se pergunta como é que eu vou orientar a criança, como é que eu vou explicar se ela de fato convive com tantas opiniões diferentes por aí. De fato, isso é um grande problema, isso é uma das dificuldades maiores que a gente tem. E a gente deveria se perguntar, então a gente vai se basear no quê? Na opinião do pai, na opinião da mãe, na sua opinião como catequista? Como é que a gente organiza isso tudo? E aí entra, é claro, que a fonte da nossa fé. A fonte da nossa fé é a Sagrada Escritura. Então, independente das opiniões das pessoas, o que a Sagrada Escritura ensina sobre o certo e o errado? O que a palavra de Deus revela sobre a nossa dignidade, criados à imagem e semelhança de Deus, o nosso chamado à liberdade e depois todos os percalços através dos quais o homem vai muitas vezes perdendo a sua liberdade. Então a gente precisa compreender o que no Antigo Testamento, o que no Novo Testamento se ensina sobre o pecado. Claro que no Antigo Testamento a gente tem aquela noção um pouco mais em torno da aliança ou da lei, e no Novo Testamento é o encontro com a pessoa de Jesus Cristo que define a abertura à vida, a abertura à graça, e a rejeição a Jesus, que define aquilo que é o pecado, aquilo que é o fechamento, aquilo que é o desprezo do projeto de Deus. Tudo isso é bastante complicado. E como é que a gente traduz numa linguagem mais simples para as crianças, para os jovens, se prepararem para a confissão? Isso eu encontro muito, recebo muito essa pergunta dos catequistas. Vocês conhecem já esse livrinho? É um livro, na verdade, publicado tanto no Brasil como também em Portugal, pela editora Paulinas, o Confessar, o que, por quê e como. E é um livro que tem ajudado muita gente aí a se preparar bem para a confissão. Mas também, para ajudar um pouco mais, a gente ter um diálogo mais articulado sobre isso, eu estou também lançando para o mês de fevereiro, no dia 22, inicia um curso sobre o pecado e a penitência. E é um curso para a gente se colocar realmente em diálogo, para entender um pouco melhor a noção de pecado, compreender um pouco mais essa variedade de pensamentos que estão aí presentes na sociedade, atrapalham muitas vezes a evangelização, a gente resgatar aquele conteúdo central da Sagrada Escritura, da própria vida de Jesus, do Evangelho, identificar aquelas noções sobre o pecado tão específicas e importantes, por exemplo, a distinção entre pecado grave, pecado leve, mortal ou venial, conhecer a doutrina da igreja sobre os pecados capitais e como é importante conhecer tudo isso que pode deixar a gente mais propenso ao erro, ao fechamento do coração, a essa forma de ilusão sobre a vida que os pecados capitais muitas vezes desencadeiam dentro da gente. E é claro, a riqueza do sacramento da confissão, os elementos essenciais para a nossa confissão. Isso tudo é um curso que vai acontecer durante algumas segundas-feiras. É um curso totalizando 9 horas de atividade. São 6 sextas-feiras. Começa em fevereiro, avança um pouquinho em março. E eu faço para você esse convite. Você que está recebendo esse link vai ter um código na descrição que vai te dar a possibilidade de fazer a sua inscrição
com 25% de desconto. No site, o desconto nesse período de janeiro está sendo apenas de 15%. Mas para aqueles que participam da minha lista de transmissão e para aqueles que tiverem a sorte de receberem esse link exclusivo, então vocês conseguem se inscrever com 25% de desconto. Espero que a gente se encontre lá para poder trocar um pouco mais de ideia, conversar mais sobre esse tema tão importante, tá certo? Conto com a sua presença, manda aí o seu feedback. Você consegue sim comentar aqui no vídeo, deixa o seu comentário, as suas dúvidas, porque isso ajuda também a elaborar e enriquecer melhor esse trabalho de formação para os nossos catequistas. Deus abençoe.